É como se ele dissesse, não me tire o título de general. E ele pode, pelo crime, em sendo condenado, ensejar uma ação no Superior Tribunal Militar e perder a patente. Então é muito pesado para esses caras. O que eu não acho ruim, tá? Eles tentaram um golpe de Estado que, se tivesse dado certo, eu não estaria onde eu estou agora. Não, nós estaremos mortos. Ou estaríamos presos, mortos ou exilados. Porque eu não ia ficar em casa deixando Portugal o golpe. te espera, Portugal te Golpe espera. em Portugal. Puta Ia todo mundo pra que casa do pariu. bem-vindo. Ia montar o bunker. Ou a casa do bem-vindo ia virar uma. Como foi a casa da irmã do Miguel Arraes, lá na Argélia, na França, eu acho, que ela recebia todos os exilados. Lembra disso, bem-vindo? Não Lembro. era Margarida Arraes. Ia estar o sassarico inteiro em Portugal. Nossa senhora, as lives iam ser feitas tudo do mesmo. Não ia caber gente nessa saletinha do bem-vindo, não. E ainda levava o Deluca, ia ser. Ô, Diniz, a gente- gente não pode esquecer, é muito curioso, eu vi você no dia seguinte da convocatória para os réus, você publicou no Instagram assim, a sua felicidade de ver pela primeira vez generais, militares sendo julgados por civis, alguma coisa aconteceu de diferente no quartel de Abrantes, que é sempre tudo como Dantes. E aí não podemos esquecer, imagina o estupefaciante, a estupefação do Heleno, ele que vem do gabinete do Silvio Frota, aquele general linha dura que tentou dar um golpe em Geisel, era um ditador querendo dar golpe em outro ditador. E o Heleno era assistente do Silvio Frota. Ele passa há 50 anos, o Heleno conspira contra a democracia brasileira. E achou que sairia impune. E vai sentar no banco dos réus. Sairia impune com o peito cheio de honrarias. Ele começa a carreira dele vivendo um processo ditatorial. O poder que ele sempre almejou não era legítimo. Sim. Nunca foi. Para eles, dar um golpe de Estado é a consagração. E eles se deram mal. Me desculpe, é muito pessoal, mas eu não consigo deixar de mencionar. Eu olho o Heleno e lembro do Castrinho. O meu amigo Castrinho. Porque os dois são baixinhos, o Castrinho tem pescoço, mas o Heleno não tem. Mas os dois são baixinhos e a diferença de idade entre eles é muito pequena. 8 anos, 9 anos. Eles fazem a mesma escola. O Castrinho fez escola militar durante vários anos, não seguiu carreira militar, pelo menos virou humorista, comediante, mas eles têm o mesmo perfil. O Castrinho mais bem-humorado, mas talvez o Heleno pessoalmente deve contar piada. Eu matei só 5 mil no Haiti, mas aquele pessoal do Haiti, aqueles crioulos tinham que morrer mesmo. Deve ser isso. Mas é impressionante, eu fico vendo o biotipo, sabe? Quando você pega Castelo Branco, Heleno, é uma safra de 100 pescoços, menos o Castrinho. O Castrinho tem pescoço. Mas também acho que é uma galera muito... Você pega, eu não sei qual foi o livro que eu li, que falava sobre a biografia do Geisel. Eu não estou lembrando agora. É um homem que, desde que nasceu, estava ligado a uma formação muito rígida, muito... Tanto que os discursos do Geisel eram travadaço, né? Parecia uma múmia falando. Disputava com o irmão, embora não fosse uma disputa de ódio, mas de poder. Eu não sei se esses caras foram felizes, não. Sim. Não sei, mas eu espero que não tenham sido, inclusive. Espero muito que... Costa e Silva dá um golpe no Castelo Branco e toma um golpe da vida. Tem um derrame e é afastado. O Médici, né, gente? O Médici. O que foi o Médici, né? O Médici foi o pior deles. Foi o pior de todos. Para não falar, Violeta Reis. Alguém lembrou aqui, deixa eu ver. A Cheva lembrou, Cheva Maria. Que é a Violeta Reis. A Violeta Reis acolhia todos os exilados que saíram do Brasil e iam para a Europa. Acho que na França, depois na Argélia. Bem-vindo, essa é a nossa Violeta Reis agora. Todo mundo na casa do bem-vindo. Vou passar a adotar esse nome de guerra. A senhora portuguesa é de nome Violeta. Puta, eu tô gravando um corte aqui, todo mundo na casa do bem-vindo. Se o golpe der certo, a gente partiu em Portugal. Agora, eu não acho que no final das contas, toda essa minha leitura, que tenta analisar o comportamento deles, deva servir para livrá-los da punição. Não, eles todos têm que serem punidos. Todos têm que tomar cadeia mesmo. Eu estou analisando como é que, na condição de advogado, como é que o réu se porta. Analisando psicologicamente, tentando entender aquilo. Isso é uma forma da gente analisar como a gente poderia fazer análise só do discurso deles. Está valendo. Mas isso não exime de que eles devem pegar cadeia. Todos eles. A punição deles é tão merecida, ô Dimitri,
E o Bem-vindo, pra você ver, o Bem-vindo e eu, a gente tava discutindo a pauta antes de entrar na live, né, Bem-vindo? A gente nem se tocou que a gente tinha que falar muito sobre isso. E agora que você tá falando do julgamento, o Bem-vindo tá com um sorriso na cara, de satisfação. Essa senhora portuguesa que resistiu à ditadura, ele tá muito feliz. O Dimitri, quando nasceu, a ditadura estava acabando. Eu atravessei 21 anos de ditadura e não vi milico nenhum ser julgado por golpe de Estado. O que me levou, por exemplo, a me colocar, embora eu fosse militante do Partido Comunista quando aconteceu o golpe de Estado, eu estaria naturalmente contra os militares e o golpe de Estado, mas o que mais me tocou, o que mais impulsionou minha luta desde 1º de abril de 64, quando o golpe ficou vitorioso, foi terem pisoteado a Constituição e a democracia brasileira. Não foi só o golpe, eram os valores da democracia, para mim, e os valores constitucionais de um presidente eleito. Sim. Então eu passei esses anos todos com muita indignação de como esses militares espezinharam, pisaram em cima da Constituição, da democracia, do povo brasileiro, da nação brasileira, da cidadania brasileira. E vê-los ser julgados por um civil indicado, nomeado por outro canalha, que foi o Temer. A gente pensava assim, esse ministro nomeado pelo Temer... O cara nomeado pelo Temer hoje é o terror dos bolsonaristas. Ninguém esperava uma coisa dessa. Eu estou esperando agora a conversão do Mendonça, o terrivelmente evangélico. E você sabe, o Mendonça não demora não, viu? O Mendonça tá mais fácil que o Cássio, Por que você diz isso? Por que você diz isso, Dimitri? Porque a gente conhece de bastidores. Bastidor, todo mundo muda. Um sujeito, o Mendonça, ele se dá muito bem com todos os ministros do Supremo. Ele participa daqui. Ele faz o discurso, porque ele foi nomeado, e ele se sente devedor do Bolsonaro. Nenhum ministro do Supremo se sente devedor ao presidente que o nomeou. Nenhum. Inclusive, é muito bom a gente falar isso, Pedro, porque as pessoas falam assim, mas o Alexandre foi nomeado pelo Temer, então ele vai votar contra o Lula. Todas as pesquisas acadêmicas apontam que os ministros não têm nenhum compromisso com quem o nomeou. Sim. A Carmen Lúcia votou contra Lula, contra Dilma no impeachment, articulou o impeachment. O Barroso, eu sentia raiva do Barroso na época do impeachment. A raiva do militante. O Fux não tem compromisso. E isso é muito bom para que eles tenham independência. Mas eu acho, olhando à distância, que o André Mendonça se sente um tanto devedor. Ele ainda não está tão amadurecido para dar uma banana para os bolsonaristas. Ele precisa dizer. Agora, tem uma figura ali no Supremo, que essa é uma figura muito delicada, para usar um termo mais adequado para não responder a processo, que é o Nunes Marques. O Nunes Marques não se dá com os ministros, não tem convivência, não tem amizade. Isolado, né? É uma figura... Os votos são muito frágeis. Não é uma figura muito tranquila ali, não.